Olá, queridos amigos da Central do Livro de Mórmon, eu sou o irmão Sérgio Carbone e hoje nós estamos aqui para continuar o nosso estudo do livro de Isaías, estudando os capítulos 30 e 31. Que alegria poder viver numa época em que as profecias estão se cumprindo, especificamente essas profecias feitas por Isaías e por outros profetas, e poder sentir a alegria e a certeza de que as promessas de Deus estão sendo observadas, estão sendo cumpridas na nossa geração. Eu queria iniciar o nosso estudo hoje fazendo um comentário a respeito do livro, dos capítulos que nós vamos estudar hoje aqui. Isaías, nesses capítulos 30 e 31, ele aborda a questão de não confiar no homem, mas confiar em Deus. Os líderes de Judá, naquela ocasião, buscaram uma aliança com o Egito contra a Assíria e contrariando assim o conselho que o Senhor havia concedido a eles. Isaías promete que a confiança que eles teriam no Egito, nessa aliança, não serviria de absolutamente nada. Ela seria um fracasso, seria infrutífero e seria a queda de Judá. Por causa da maldade de Judá e também da sua rebelião contra Deus, diz a Escritura que a destruição deles viria de repente. Lá no versículo 13 a gente percebe isso. Ela viria num instante. Os pecados deles eram muitos. Ela não aceita o conselho do Senhor. Ou seja, Judá não aceita o conselho do Senhor. Ela não ora ao Senhor. Nós todos sabemos a importância que tem, antes de tomarmos grandes decisões na nossa vida, de buscarmos a orientação divina através da oração, através da qual nós obteremos a revelação para conduzir nossas ações e ter a certeza de que essas ações elas estão de acordo com a vontade de Deus, para que Ele consagre as nossas ações para o nosso bem, como fala o capítulo 32, 8 a 9 do livro de 2º Nefe. Judá confia no Egito, nesse capítulo 30, e em seus cavalos, em vez do Senhor. Os cavalos nas Escrituras são o símbolo de guerra, então eles preferiam entrar numa guerra do que confiar e buscar a ajuda de Deus. Ela carrega suas riquezas para lá. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Ela rejeita seus profetas e videntes e deseja que eles, os profetas, profetizem coisas suaves, coisas alegres, né? Que não haja nenhuma condenação às ações do povo de Judá. Eles, na verdade, preferiam que o profeta falasse mentiras, né? Porque isso iria alegrar o coração deles. Estamos vivendo uma época assim hoje. Está cheio de gente contando mentira para tentar nos conduzir a fazer coisas erradas, tomar decisões erradas, atacar os justos. Isso está acontecendo bastante. Precisamos tomar muito cuidado e não nos tornar vítimas ou apoiadores de tais pessoas. Ela despreza a palavra de Deus. Observe uma ordem que o Senhor dá nessa ocasião a Isaías, para que ele registrasse aquela profecia dentro de um determinado registro, para que aquele registro, aquelas informações servissem como orientação para as gerações futuras. Então isso fez toda a diferença. Ter as Escrituras hoje na nossa vida é um legado, é um tesouro, é uma fonte inesgotável de sabedoria para nos ajudar a sermos protegidos contra as artimanhas do mal. O próprio Salvador Jesus Cristo, certa ocasião, disse: examinais estas Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando ele citou essa Escritura no livro de João, ele deixou claro que as Escrituras são um testemunho, são um relato seguro da sua divindade, e por que não dizer de uma série de outras informações que são um tesouro que nós não seremos capazes de avaliar nessa vida. Muito bem,
Eu queria agora que a gente fosse para o texto e fizesse uma análise desse texto, né? No versículo 1 do capítulo 30, a Escritura diz assim: ai dos filhos que se rebelam, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não que venha do meu espírito, para assim acrescentarem pecado sobre pecado. Então, essa mensagem aqui mencionada é uma mensagem de julgamento contra Judá, as tribos que ficaram no sul da Palestina, né? E também contra os filhos rebeldes em qualquer época em que eles viverem. Quando ele fala de filhos rebeldes, ele descreve os habitantes de Judá e os filhos dos habitantes de Judá daquela época, no nosso tempo, em épocas que nos precederam, porque o que está por trás dessa acusação é o desprezar o conselho de Deus, o conselho divino, é não buscar aonde está a verdadeira resposta para resolver os problemas que as pessoas enfrentam. Às vezes elas buscam opiniões de descrentes, a opinião de indivíduos que, enfim, eles acham que a sua sabedoria é mais importante do que a sabedoria de Deus. Naquela época, qual era o conselho que eles deveriam ter buscado? Vamos fazer aliança com o Egito para combater a Assíria, ou nós vamos simplesmente buscar o conselho de Deus? Eles queriam fazer um conselho com um país chamado Egito. Nós já mencionamos que Deus lançou condenações sobre o Egito. E, embora o profeta os advertisse que não deveriam fazer isso, foi exatamente o que eles fizeram, né? Eles passaram a rejeitar os conselhos de Deus, foram buscar em outras fontes e trouxeram sobre si sofrimento e dor. O versículo 1 ainda fala que eles acrescentam pecado sobre pecado. Comete-se um erro, não se arrepende, comete-se outro pecado. É como um indivíduo que toma bebidas alcoólicas, fica completamente embriagado e, dependendo das circunstâncias, ele cometerá um erro atrás do outro. Ele poderá quebrar um sinal numa rua se ele sair para dirigir, ele acabará tomando decisões de ofender pessoas queridas, pode matar e atropelar, pode quebrar a lei da castidade, uma série de outras coisas. Então, quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados, podemos cometer pecado sobre pecado. O versículo 2 diz que vão descer ao Egito e não perguntam à minha boca para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Em outras palavras, eles não confiam na minha palavra, eles preferem confiar na palavra do Egito. Versículo 3 diz: porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Bom, a sombra, ela, como vocês sabem, ela não tem substância, ela não é palpável, ela é simplesmente uma sombra. Então, ele está dizendo, vocês vão fracassar quando fizerem aliança com o Egito, contra o seu inimigo maior, que é a Assíria. O versículo 4 diz: havendo estado seus príncipes em Zoã, e havendo chegado seus embaixadores a Anis, ele menciona dois lugares onde, dentro do Egito, né, bem próximos à capital, na verdade, onde reuniam-se ali os príncipes, que eram os líderes de Judá e os líderes do Egito, para tomar uma decisão como a aliança seria feita para combater a Assíria. O versículo 5 diz: então todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e até de opróbrio. Então o Senhor está dizendo, por que vocês vão se aliar a uma nação que é fraca, a uma nação que não tem qualquer tipo de possibilidade de prosperar contra qualquer inimigo? Peso, e aí ele diz, peso, isso aqui que nós vamos ler agora é muito interessante, que eu tinha mencionado, quando a gente começou a falar, lá no capítulo 13, sobre as nações sobre as quais Deus jogaria os seus julgamentos, né? Ele lançaria seus julgamentos, nós mencionamos uma coisa chamada animais do sul,
E algumas pessoas talvez ficaram, o que tem a ver cidades com animais do sul, né? Em termos de receber julgamentos. Vamos ver o que aconteceu naquela época. Olha só o que ele fala no 6. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, donde vem a leoa e o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora, levarão às costas de jumentinhos os seus bens, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros. Há um povo que de nada lhes aproveitará. Aqui vocês devem se lembrar que quando os israelitas saíram do Egito, eles trouxeram consigo todas as suas riquezas, né? As riquezas que o país tinha. Aquilo foi tomado até como uma forma de indenização, ainda que ela tenha sido de alguma forma forçada, né? Dadas as circunstâncias, mas eles saíram do Egito com muitas riquezas. E agora, em contraste, estão levando essas riquezas de volta para o Egito no intuito de presenteá-los, no intuito de suborná-los, vamos dizer assim, para que eles aceitassem a aliança para combater os inimigos. Aí ele menciona os animais. Então, um irmão Donald Perry, ele fez um comentário que eu queria compartilhar com vocês. Foi um dos comentários que eu achei interessante que esse irmão fez, né? Ele diz o seguinte: um fardo é uma profecia de condenação ou julgamento contra um povo. Esta profecia, curiosamente, ele diz, é lançada sobre os animais, os camelos, jumentos, que pertenciam aos líderes de Judá e que os estão usando para transportar os seus presentes e subornos para o Egito. Ironicamente, os filhos de Israel uma vez escaparam da escravidão através do Negev, ou Negev, que é o sul, né? Levando consigo os tesouros do Egito. Está lá em Êxodo 11:2 isso aí. Mas agora voltam com os tesouros de Jerusalém para comprar uma aliança, que não deixa de ser uma outra forma de escravidão. As bestas aqui representadas podem também representar os líderes de Judá, que parece que não conseguem raciocinar e tomar decisões como seres humanos, na verdade, né? Ele também menciona, aqui nesse versículo 6, ele fala do leão, da leoa, do basilisco, da áspide ardente, né? Que na verdade é um tipo de cobra e tudo mais. E aí ele faz o seguinte comentário: essas mesmas criaturas atormentaram os israelitas enquanto escapavam de Faraó do Egito. E eles carregarão suas riquezas sobre jumentinhos. É outra coisa que fala aqui. Os líderes de Judá levarão presentes até o Egito, um povo que não lhes servirá de nada. Vai ser aquele perda de tempo, perda de recursos, perda de vidas, inclusive, né? Então, basicamente é isso que trata esse versículo 6. O versículo 7 diz: porque o Egito os ajudará em vão e inutilmente, pelo que clamei acerca disso, a sua força é ficar quietos. Ele está querendo dizer o seguinte: já que o Egito não vai servir de nada, fiquem tranquilos, fiquem parados, deixa que eu resolvo o seu problema e a sua batalha. Versículo 8: vai, pois, agora, escreve isso numa tábua perante eles, ou seja, faz um registro de tudo que eu estou falando e aponta-o num livro para que fique firme até o último dia, para sempre e perpetuamente, ou seja, de geração em geração e para sempre. O que você registrar vai alcançar as futuras pessoas, os filhos, os netos, bisnetos e assim por diante, e vai lhes ensinar: não cometam o mesmo erro que Judá cometeu. O versículo número 9: porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Está claro isso aqui, não precisa nem comentar, né? 10: que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis. Para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e profetizai ilusões.
Sabe, eu quando estava lendo essa escritura, me veio à mente uma outra escritura. Os profetas sempre foram rejeitados por um grande número de pessoas. E todas as vezes que os profetas eram rejeitados, a palavra de Deus não voltava em vão, ela se cumpria. O Senhor, já falei, ele não pode ser escarnecido. Há pessoas que acham que podem zombar de Deus, que podem duvidar de suas promessas. Elas acham que podem enganar, elas fazem convênios do batismo, fazem convênios do sacerdócio, do templo, e elas então brincam com esses convênios, pensando que talvez podem se safar desta situação, e não é assim que acontece. Há uma escritura falando sobre a importância dos profetas e o que acontecerá se nós dermos ouvidos a eles e, obviamente, se nós não dermos ouvidos a eles. Então, a sessão de Doutrina e Convênios, de número 21, deixa eu chegar lá, ela diz o seguinte, falando sobre o profeta, vidente e revelador, sessão 21, versículo 4 até o 6, ele diz: portanto vós, ou seja, a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir à medida que ele os receber, andando em toda a santidade diante de mim. Então os profetas vão dar conselhos, eles vão dar mandamentos que o Senhor lhes pediu para nos dar. Eles vão nos transmitir a mente e a vontade de Deus, e o Senhor espera que nós recebamos em toda a santidade diante de mim. Versículo 5, pois suas palavras, as do profeta, recebereis como de minha própria boca com toda paciência e fé. Porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória do seu nome. Que promessa maravilhosa, irmãos! Que mandamento extraordinário receber, de ouvirmos a voz do profeta, de confiarmos nos seus conselhos, de desejarmos, ansiarmos com todo o nosso coração, receber instruções do profeta de Deus. Às vezes eu tomo conhecimento de pessoas, quando chega por ocasião da conferência geral, que viajam, né, sem ter qualquer acesso a ouvir a palavra de Deus das conferências gerais. É óbvio que isso pode ocorrer uma emergência qualquer, mas há pessoas que já transformaram o período da conferência num período de férias, para ficarem longe, como se estivesse tirando ali uma mini aposentadoria de ouvir a palavra dos profetas de Deus. Então nós temos que ansiar, sabe, ter esse anseio para poder ouvir a palavra de Deus e dela desfrutar de todo o nosso coração. Mas o mais importante que tem aqui é quando ele diz que ao fazê-lo, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Então o povo de Judá fez com que as portas do inferno prevalecessem contra eles. E o resultado, só para lembrar vocês, quando a Síria invadiu, nesse caso agora o sul, né, foi por volta de 701 anos antes de Cristo, ela já invadiu, destruiu 42 cidades de Judá. A coisa só foi melhorar quando Ezequias, que então era o profeta, decidiu ouvir a voz do profeta de Deus. Desculpa, Ezequias era o rei e ele decidiu ouvir a voz do profeta Isaías, o que fez então com que numa noite, só numa noite, o Senhor permitiu que um anjo viesse, anjos viessem sobre o acampamento dos assírios e destruísse mais de 100 mil dos seus soldados. Então, para vocês terem uma ideia, quando ouvimos os profetas, as portas do inferno não prevalecem na nossa vida. Anjos de Deus podem nos ajudar, ainda que nós não os vejamos. Milagres podem acontecer. Então, esse é o ensinamento maravilhoso que eu encontro aqui. O versículo número 12 diz:
Pelo que assim diz o Santo de Israel: porquanto rejeitais esta palavra e confiais na opressão e perseverança, ou melhor, e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso, esta maldade vos será como a parede fendida que vai caindo, e já forma barriga desde o mais alto muro, cuja queda virá subitamente num momento. Esse versículo 13 é também muito interessante, né? Isaías compara a iniquidade de Judá nessa época a uma grande rachadura na parede externa da cidade de Jerusalém. A rachadura vai se expandindo e vai enfraquecendo a parede até que ela desmorone rapidamente. Da mesma forma, os habitantes de Judá foram enfraquecidos pelo pecado, sua iniquidade aumenta como a rachadura naquela parede, até que a nação seja destruída, porque seus inimigos podem entrar pela brecha. Então essa excelente descrição feita nessa escritura, né, ilustra o efeito do pecado em todos nós. Então, se eu hoje perguntasse para você, né, que tipo de rachadura, de fenda você tem na tua vida hoje? Qual seria uma limitação, uma fraqueza, um pecado que você precisa tomar cuidado antes que ela se alargue, antes que ela se torne uma entrada para um mal definitivo na tua vida e a tua destruição física e também espiritual? Nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Então, se houver, nós precisamos tomar uma medida rapidamente. Que medida seria essa? A primeira é buscar ajuda, corrigir, se for um pecado, buscar a Deus, confessar nossos pecados, buscar a liderança eclesiástica se for necessário, mas nós não podemos de forma nenhuma nos esquivarmos dessa responsabilidade de corrigir essa rachadura. E eu tenho certeza que nós vamos nos sentir muito bem. Versículo 14 diz: e os quebrará como quebram o vaso do oleiro, e quebrando-os não se compadecerá deles, nem de um caco que se achará entre os pedaços, para tirar fogo da lareira, ou tirar água da poça. Isaías compara a queda de Judá a um vaso de barro, que foi quebrado, que não pode mais ser consertado. Todos nós sabemos, você pega um vaso de argila e ele se quebra, não sobra nada ali, né? Ele fica todo estilhaçado, né? E ele está dizendo que não vai sobrar nem um pedaço sequer para tirar uma brasa, né, ali da lareira, do fogo. Versículo 15, ele diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, retornando e descansando, ficareis livres, e no sossego e na confiança estaria a vossa força, porém não quisestes. Resumindo, se vocês tivessem dado ouvidos à voz do profeta Isaías e ficasseis tranquilos, descansando e deixando que Deus batalhasse as suas batalhas, vocês hoje estariam tranquilos. Mas não estão porque escolheram ou tomaram a decisão errada. Versículo número 16, ele diz: e dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos. Ou seja, nós vamos para a guerra, mas por isso mesmo fugireis. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. Ou seja, não pensem vocês que qualquer confiança nos seus cavalos, nas suas armas, nas suas habilidades de guerra serão suficientes para livrar vocês do exército inimigo, porque eles são muito mais poderosos do que vocês. E aí o versículo 17 ele diz assim, olha: 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Eu, quando li essa escritura, me lembrei de algo interessante. No Velho Testamento também, né? Há um determinado momento, lá no livro de Levíticos 26:8, que na época em que Israel estava entrando na Terra Prometida, né?
O Senhor fez uma promessa maravilhosa para eles quando eles estivessem lá. E por quê? Porque ainda era um povo forte, era um povo que merecia a confiança, merecia a força do Senhor. Então, nesse capítulo 26, eu queria ler com vocês aqui o que ele fala, né? Levítico 26, vocês vão ver que é exatamente o oposto do que ele está dizendo. Em relação aos inimigos, olha o que ele fala, começando com o versículo 7. Levítico 26, 7. E perseguireis vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Aqui em Isaías está sendo o contrário. Eles vão ser perseguidos pelos inimigos e cairão a espada. 5 de vós, lá em Levítico, se referindo ao povo de Deus, perseguindo os inimigos, perseguirão 100. E 100 de vós perseguirão 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E o 9, e para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu convênio convosco. Não foi isso que estava acontecendo agora, nessa luta iminente contra a Assíria. Eles seriam destruídos, e por essa razão o sofrimento seria grande. Eles agora haviam se enfraquecido a tal ponto que um único soldado do exército inimigo seria capaz de expulsar 100 deles. Que barbaridade, que tristeza, né? O versículo número 18, ele diz: por isso, pois, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado, quer dizer, elevado, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurados todos os que nele esperam. Então aqui é uma forma de Isaías expressar que num dia futuro o Senhor estará de braços abertos para demonstrar sua misericórdia ao seu povo, o povo arrependido, seja naquela época, pouco depois daquela época e até mesmo aos nossos dias, se referindo a Israel moderna. Versículo 19. Porque o povo em Sião habitará em Jerusalém, não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Então esse versículo 19, o 19, né? É muito interessante quando ele diz: não chore mais. Uma vez que os judeus tenham sido restaurados em sua terra natal e o Senhor vier para reinar, as Escrituras prometem que ele enxugará todas as lágrimas. A mesma promessa que ele faz aqui, ele fez no capítulo 25, versículos 7 a 8. Aqueles que habitariam na Nova Jerusalém. E diz que ele seria misericordioso convosco. O Senhor derramará bênçãos da expiação e os dons generosos do seu Espírito sobre todos aqueles que habitarem em Sião. Então nós estamos numa batalha do bem contra o mal, onde os grandes valores espirituais que preservam nossas famílias, que preservam a nossa liberdade numa sociedade tão complexa, os mesmos valores que nos aproximam de Deus, precisam ser buscados, garantidos. E vai chegar um dia em que nós vamos ver isso acontecer em grande abundância na terra de Sião, tá? Quando o Salvador Jesus Cristo vier. E eu oro que cada um de nós esteja se preparando, esteja vivendo de tal maneira a ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar no processo para que essa bênção aconteça. Muito bem. Versículo número 20, ele diz assim: bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus mestres nunca mais se esconderão. Antes os teus olhos verão todos os teus mestres. Embora Israel, Judá, tenha passado por severas
severas provações, né? E como hoje são comuns também na nossa vida, por isso que ele usa tão comuns quanto o pão e a água, né, de cada dia, o Senhor nos promete que todas as coisas com que nós fomos afligidos cooperarão para o nosso bem. Mas para isso nós temos que exercer fé e paciência. Tem gente que se desespera rapidamente no meio das provações. Eles abandonam o caminho, eles culpam A, B, C, D e precisam ter paciência. Quando o ferro é lançado dentro da fornalha e ele fica vermelhinho, ele está sofrendo ali dentro, né? Mas quando ele sai e ele é colocado na água fria, ele tem aquele refrigério, né? Aquela refrigeração, as moléculas de carbono que estão dentro dele se juntam, ficam mais próximas umas das outras e transformam aquele aço que era mole, que era frágil, colocado dentro da fornalha, em um aço muito duro, chamado aço temperado. Deus faz isso conosco de vez em quando. Então nós temos que ter paciência com como eu falei, o silvicultor, temos que ter paciência agora com o ferreiro que cuida de nós, né? Porque ele sabe o que está fazendo. Eu sei que é duro às vezes suportar isso, mas não vamos abandonar o reino por causa de uma provação. Pelo contrário, vamos reconhecer que Deus está cuidando de nós e que vai nos libertar e nos livrar no devido tempo. Ele também menciona aqui sobre os professores, né? Ou o teu professor. Ele se refere aqui, na verdade, no original a palavra professores aqui está mais no singular. Então ela se refere ao professor, se referindo a Cristo neste caso, né? Ele foi o grande professor e foi o grande legislador eterno. Quando esta profecia se cumprir, o Senhor não será, digamos assim, escondido. Ele não estará escondido ou encurralado, né? Ele não precisará mais se retirar de seu povo, porque eles não serão mais idólatras. Então ele estará no meio deles. Em vez disso, seus olhos verão o seu mestre, o seu redentor, quando ele vier em glória para Israel como um todo e também para o seu povo individualmente. Versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. O Senhor guia seu povo com uma voz silenciosa. Nós sabemos disso. E também ela é invisível, né? A voz do Espírito Santo. O Senhor ele usa uma voz mansa e delicada para conduzir o povo dele aqui na terra. Ele os impede de se desviarem para a mão direita ou para a mão esquerda. Também temos que nos lembrar nessa ocasião aqui agora, por exemplo, quando Josué foi chamado, né, para conduzir o povo de Israel e entrar na terra prometida, o Senhor chegou a dizer para ele: Josué, ser forte e corajoso. Procura fazer todas as coisas como meu servo Moisés te instruiu. Não desvies da lei nem para a direita nem para a esquerda. Porque então, diz o capítulo 1 do livro de Josué, farás prosperar o teu caminho. Então não vá se guiar pelas filosofias dos homens, se guie pelas sagradas escrituras. E isso vai fazer toda a diferença. O versículo 22 diz: e terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a cobertura das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Em vez de ídolos e imagens esculpidas, profanando os membros individuais de Israel, como aconteceu muitas vezes ao longo da história, Israel agora jogará fora seus ídolos, como se jogava fora no tempo de Moisés um pano menstrual. Lembram que quem tocasse nesses panos era considerado imundo. Então, de acordo com a lei de Moisés, um pano menstrual contaminava qualquer um que o tocasse, tornando uma pessoa imunda. Então ela teria que passar, ou impura, né? Ela teria que passar por um ritual de purificação. Levíticos, lá no capítulo 15, versículo 19 a 30, trata desse assunto. Da mesma forma, qualquer pessoa que tocasse um ídolo
era religiosamente impura. Israel dirá aos seus ídolos, quando chegar esse dia mencionado aqui por Isaías: vai-te daqui. Então não haverá nenhum anátema dentro das casas e na vida dos membros fiéis da casa de Israel. Versículo 23, ele menciona uma chuva, fala de prosperidade, do aumento da terra. Vamos ler aqui. Então te dará chuva sobre a sua semente, com que semeares a terra, como também pão do fruto da terra, e esta terra será fértil e cheia naquele dia também. O teu gado pastará em largos pastos, os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com ciranda. Então o Senhor deixa claro que a terra que estava seca, ela passaria a ser uma terra frutífera. Sabe, isso me faz, e onde os próprios animais comeriam, agora é alimento bom, alimento de excelente qualidade. Isso me faz lembrar quando o povo de Israel entra, enfim, eles retornam a Jerusalém, né, com a criação do Estado de Israel, e o que Israel tem feito de lá para cá com a produção de grãos, com a produção da terra. Eu recomendaria que uma hora dessa vocês entrassem aí na internet e fizessem uma pesquisa sobre a produção agrícola de Israel. Vocês vão ficar impressionados como esse povo tem tido uma produtividade maior do que qualquer outros povos em relação a certas culturas, e utilizando, mesmo quando essas nações utilizam o mesmo método que eles, porque o Senhor está abençoando aquele povo lá, né? Embora eles ainda não estejam convertidos ao verdadeiro Jeová, a Jesus Cristo, mas pelo fato de terem voltado à sua terra e buscado orientação de acordo com o conhecimento que tem, o Senhor os está abençoando. Então, ele promete que um dia a coisa ainda vai ser muito melhor do que aqui. Enfim, eu queria que a gente fosse agora aí para o versículo de número 27. Vamos para o 27, que eu acho que vale a pena a gente trabalhar esse versículo nesse momento. Ele diz o seguinte no versículo 27. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se santifica a festa, e alegria de coração como aquele que anda com flauta para vir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira, e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio e pedra de saraiva. Porque a voz do Senhor será desfeita em pedaços, será feita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. Então eu li aí do versículo 27 ao 30 para que a gente pudesse entender. O Senhor então virá dos céus para limpar a terra dos ímpios, ardendo em sua ira, diz a Escritura. Essas frases que descrevem arder em ira, baixar o braço, etc., elas têm um significado. Elas falam da destruição que ocorrerá quando o Senhor voltar para punir os iníquos. Tem muita gente que está se gabando da iniquidade, mas isso tem um tempo. A palavra hebraica traduzida aqui como raiva ou ira, né, também pode ser traduzida como nariz. Assim, Isaías descreve o semblante de Deus com 4 termos: nariz, lábios, boca às vezes, né, língua e respiração, conectando cada um com sua ira e poder de destruir. O 28 ele diz até o meio do pescoço. Então essa significa que a devastação chegou até o máximo, né? Ela tomou conta de todo o país praticamente. O versículo, outra expressão que ele utiliza aí no versículo 28, desculpa, 28 não, no 29, ele diz o seguinte, eu vou ler de novo. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se santifica a festa, e alegria de coração como aquele que anda com flauta para vir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. E na verdade eu tinha lido o versículo 28, onde ele menciona
aquelas coisas, né? Como ele fala de nariz, ele fala de boca, ele fala de sopro e assim por diante. Aqui no versículo 29, ele fala de um cântico que haverá entre vós. Talvez para o nosso benefício, para que não fiquemos deprimidos ou indevidamente ansiosos ao lermos sobre essas destruições que acontecerão aos transgressores, Isaías coloca aqui uma declaração onde ele quer dizer o seguinte, que durante os julgamentos dos últimos dias, o povo do Senhor se concentrará em louvá-lo com cânticos e experimentará alegria de coração. Nossa alegria será semelhante àquela experimentada quando uma santa solenidade é realizada. Talvez uma referência a uma ocasião sagrada no templo, como um festival ou uma assembleia solene. Então vocês já participaram de assembleia solene, né? Quando um templo é dedicado, quando um profeta novo é chamado. Vocês já perceberam quanta alegria e ansiedade toma conta do nosso coração? Algo parecido com isso vai acontecer nessa ocasião. Nossa alegria será semelhante às alegres procissões antigas à casa do Senhor, que às vezes ele utiliza como um monte. Os montes, as montanhas sempre foram utilizadas como local para se comparar ao templo, ou até serviram mesmo como templos. Versículo 33 agora. Versículo 33 ele diz assim, porque já Tofete está preparada desde ontem, e já está preparada para o rei. Já aprofundou e alargou a sua pira. É de fogo, e tem muita lenha. O sopro do Senhor com a torrente de enxofre a acenderá. Esse desde ontem significa desde a antiguidade. Por quê? Veja bem. Tofete foi preparado desde a antiguidade. Tofete é uma área que fica no sul de Jerusalém, onde os humanos foram sacrificados, inclusive crianças, pelos seus reis. Há um deus chamado Moloque, um deus falso, obviamente, que era considerado como se fosse um deus do fogo, né? Os adoradores de Moloque cavaram um poço grande e profundo, encheram-no com madeira, acenderam o fogo e então sacrificaram humanos ali. Infelizmente, Moloque também foi adorado por israelitas que caíram em apostasia. No entanto, né, agora a justiça é feita, porque o Senhor simbolicamente usa a cova profunda e a lenha para queimar os ímpios em sua segunda vinda. E o sopro do Senhor é como uma corrente de enxofre que o acende. Então, irmãos, Deus vai destruir toda e qualquer evidência, toda e qualquer fonte de idolatria. Ele utiliza essa aqui, porque essa de Tofete, porque ela era muito conhecida. Quantas e quantas pessoas foram ali sacrificadas. É difícil aceitar que um povo que outrora viu ou leu ou tomou conhecimento sobre tantos milagres de Deus possa ter cometido tantas iniquidades como essa. Eu queria que agora a gente fosse para o capítulo número 31. Esse capítulo 31 é, na verdade, uma continuidade desse capítulo 30 que nós estamos lendo agora, né? Eu queria dividir ela em duas partes, tá? Primeiro do versículo 1 ao 3, que ele profetiza de ai de todos aqueles que confiam no braço da carne e não em Deus. Então é uma continuidade do 30. E no versículos de 4 a 9, ele está falando principalmente para nós hoje. É um capítulo curtinho, só tem 9 versículos. Se nós que somos parte de Sião rejeitarmos a nossa maldade, como se lança fora os falsos deuses, então o Senhor defenderá o seu povo, defenderá a Sião. Em outras palavras, temos que eliminar da nossa vida aquilo que é desprezível, aquilo que ofende a Deus. Temos que andar num caminho de santificação. É um desafio grande, mas é possível fazer dessa forma.
Queria que a gente lesse logo de cara o versículo número 1. O versículo número 1 diz o seguinte: ai dos que descem ao Egito para buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confianças em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Senhor de Israel, e não buscam ao Senhor. Então já falamos sobre isso. Judá confiou no Egito e foi derrotada. Versículo 3, porque os egípcios são homens, e não Deus. E ele está dizendo, eu sou Deus. Vocês não estão confiando em mim. E os seus cavalos são carne, e não espírito. Ou seja, eles são mortais. E o Senhor estenderá a sua mão, e tropeçará o auxiliador, e cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Então, o povo de Israel estava completamente indefeso. Tanto o ajudado quanto o ajudador acabariam sendo destruídos e mortos. Versículo número 4, ele diz assim: porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote do leão rugem sobre sua presa, olha que metáfora linda que ele cita aqui, ainda que se convoquem contra eles uma multidão de pastores, não se atemorizam com suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo Monte Sião e pelo seu outeiro. Então Deus está dizendo o seguinte aqui, ó, já que vocês não me ouvem, eu serei como o leão, ou o filhote do leão, que ruge sobre a sua presa. Imagine um leão rugindo sobre um coelho. Pensem nisso. O medo, desespero de um animalzinho como esse. Assim será o povo de Israel. E não vai ter pastor, não vai ter liderança, não vai ter homens, não vai ter exércitos que serão capazes de afastar o Senhor do seu objetivo. Versículo 5, ele diz, como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém, e amparando a livrará, e passando a salvará. Então olha o que ele fala aqui, porque é muito interessante isso aqui. O Senhor, como uma ave mãe que paira sobre seus filhotes para protegê-los dos predadores, fará 3 coisas por Sião. Isso agora ele já está se referindo aos últimos dias para defender o seu povo. Defender, libertar e preservar. Defender, libertar e preservar. Mas somente depois que o seu povo tiver rejeitado os seus ídolos. As palavras que passam por cima nos lembram da Páscoa do Senhor, quando ele preservou a Israel, passando por cima deles, enquanto destruía os primogênitos do Egito. Então, veja que ele compara, nesse versículo 5, as aves que voam, né? Observando o que ocorre ao seu redor, a proteção que tem que dar aos seus filhotes e assim por diante. Se há alguma caça que pode ser capturada para cuidar dos seus filhotes e assim por diante. O versículo 6, o convite à nossa purificação continua. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Convertei-vos a mim, ele está dizendo. Versículo 7, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata, de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. Eu fico pensando hoje que muitas vezes as pessoas obtêm um bem material qualquer e ao invés de utilizá-lo para abençoar a vida das pessoas e a sua própria vida, né, elas utilizam para o mal. Pensem, por exemplo, naqueles que utilizam os meios de comunicação para propagar a falsidade. Pensem naqueles que têm as telas diante de si, como a televisão, como o cinema, como os smartphones e outras coisas mais para utilizar a pornografia, por exemplo.
Então essas pessoas precisam compreender que tem que eliminar das suas vidas qualquer tipo de abordagem, qualquer tipo de ensinamento, de imagem, de som que possa afastá-los de Deus. Santificai-vos, diz a Escritura. Santificai-vos para que vossas mentes concentrem-se em Deus. Doutrina e Convênios 88:67. Muitas pessoas não conseguem se concentrar em Deus, porque as mentes não estão santificadas. Elas estão impuras. O seu tempo é utilizado, muitas vezes, com aquilo que não traz proveito nenhum. Seus olhos, às vezes, são cheios de pecado. Seus ouvidos estão sendo inclinados ao mal. E nós não podemos cometer esse erro, porque a antiga Israel o cometeu. E hoje em dia, muita gente ainda comete. Finalmente, ele diz assim, no versículo 8 e 9. E a Assíria cairá pela espada, não de homem, e a espada não de homem a consumirá. E fugirá perante a espada, e os seus jovens serão submetidos a trabalho forçado, ou seja, a escravidão. Aqui também é uma profecia que faz menção àquilo que mencionei há pouco tempo atrás, a respeito do tempo de Ezequias, quando a Síria toma conta, vem para atacar Israel. Eles de fato, a princípio, fazem um estrago muito grande, mas quando Ezequias se arrepende, busca a ajuda do profeta Isaías, o Senhor manda os anjos e eles destroem mais de 100 mil dos soldados assírios, e ele então eles têm que ir embora, né? Eles têm que ir embora. E os seus filhos acabam sendo submetidos a trabalho forçado. Isso também se aplica aos últimos dias. Não é o exército, não são as armas, não são os armamentos bélicos que vão livrar o povo de Deus do mal, mas é o próprio Deus. Mas para isso ele precisa que nós coloquemos a nossa vida em perfeita harmonia. E de medo passará a sua rocha, diz o versículo 9. E de medo passará a sua rocha, ou fortaleza em algumas versões. E os seus príncipes terão pavor do estandarte ou da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo estará em Sião e a sua fornalha em Jerusalém. Eu queria abrir uma escritura aqui no livro de Doutrina e Convênios, que dá uma ideia do que essa escritura significa, já que ela está fazendo uma alusão aos últimos dias, né, comparando com a fuga da Assíria para suas terras, né, escapando da vingança de Deus. Na Doutrina e Convênios, seção 45, de 67 a 70. Ele está falando agora também dos eventos que vão ocorrer nos últimos dias, né? Ele diz assim, olha, na verdade tudo isso aqui é para confirmar a glória do Senhor e a forma como ele age. Versículo 67, ele diz assim, e a glória do Senhor ali estará, e o terror do Senhor também ali estará, tanto que os iníquos não virão a ela, e será chamada Sião. Não há lugar para iníquos em Sião. Sião são os puros de coração. E acontecerá entre os iníquos que todo homem que não tomar a sua espada contra o seu próximo, que mostra que haverá guerras, terá que fugir para Sião por segurança. E reunir-se-ão nela de todas as nações debaixo dos céus, e serão o único povo na terra que não estará em guerra entre si. E entre os iníquos dir-se-á, não subamos para lutar contra Sião, porque os habitantes de Sião são terríveis, deixando claro que, além de haver paz entre nós, ali existe um povo de Deus que tem o poder de Deus, o poder do sacerdócio, e o que eles fazem e falam acontece. Portanto, não podemos resistir. É isso que os iníquos vão dizer. Então, irmãos, o 71 diz assim, acontecerá que os justos serão reunidos
dentre todas as nações e virão a Sião, cantando com cânticos de eterna alegria. Ou seja, o joio foi separado do trigo e Sião prosperará. Que Deus nos abençoe a compreender a sua doutrina cada vez mais, queridos irmãos e irmãs e amigos. Que vocês possam continuar o seu estudo sobre o livro de Isaías. Eu quero dar aqui uma designação hoje para que vocês estudem o capítulo 32 e o capítulo 33. Nós vamos ver esses dois capítulos apenas. E aqueles que ainda não estão inscritos no canal, por favor, se inscrevam. Toquem o sininho para que vocês continuem a receber. Tem muita gente que tem me contactado. Como é que eu faço para ter os outros vídeos, né, a respeito de Isaías e tal? Então se vocês tocarem o sininho em qualquer um desses vídeos, né, vocês receberão a notificação de que um novo vídeo está à disposição. E também deem o seu like, né, se vocês gostaram do vídeo, porque isso faz com que o canal possa distribuir, o provedor aí possa distribuir para outras pessoas também. E convidem seus amigos da sua ala, dos seus grupos, né? Compartilhem o vídeo para que eles possam ter a oportunidade de aprender também. O livro de Isaías é um livro muito difícil para algumas pessoas. Para elas é complicado, e eu diria que para todos nós, pelo fato de nós não vivermos na cultura de Israel. Mas à medida em que nós vamos estudando o livro de Isaías, nós vamos compreendendo a simbologia, tendo uma ideia da geografia, tendo uma visão dos costumes, né? E aí então o livro vai ficando mais fácil. Eu tenho certeza que agora, por exemplo, de agora até o final, nós chegamos aí na metade do livro, vai ficar muito mais fácil entender o livro de Isaías, por causa das coisas que nós já aprendemos. Se você é a primeira vez que está assistindo, assista os vídeos anteriores, estão lá também no canal, tá ok? Que o Senhor os abençoe a todos nós, irmãos. Um forte abraço, uma boa noite.